Vamos abrir a palavra de Deus, vamos olhar para 2 Coríntios, o capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Enquanto você vai achando o texto aí, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios, capítulo 3. Será que com isso nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou para parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração, de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Será glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz santificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostremos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é rasgado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. Senhor, nós estamos, assim, na Tua presença nessa noite. Tantas coisas já aconteceram aqui, Senhor, mas agora de forma especial, nós pedimos que a Tua graça, mais uma vez, ela venha repousar sobre a nossa mente, de maneira que essas palavras aqui, escritas na Tua Escritura, ó Deus, ela venha produzir vida abundante em nossa vida. E ó Senhor, ministra na história de cada um de nós, ministra no coração de cada um de nós, que quando saímos deste lugar de apreciação da Sua palavra, que quando saímos deste lugar, ó Deus, onde a nossa atenção está voltada para a Tua palavra, nós saiamos daqui com o ambiente da nossa vida tocadas pelo Teu poder, restauradas, reestabelecidas, uma história nova sendo escrita. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Existe um erro muito silencioso, ou mesmo que silencioso, na forma como muitas pessoas elas leem a Bíblia. Porque muitas pessoas elas estão acostumadas a ler as Escrituras apenas para extrair princípios, sem perceber que as Escrituras
elas estão postas aqui para manifestar, evidenciar, deixar claro os princípios de Deus para a nossa vida, mas também esses princípios, esses valores, essas leis, elas estão, acima de tudo, revelado na vida das pessoas, na história das pessoas. De modo que a Bíblia, ela poderia ter sido escrita como um manual de celular, um manual de carro, que você diz, aperta o botão aqui, faz isso, faz aquilo. A Bíblia poderia ter sido escrita como uma espécie de um manual de dogmas, o que é permitido, o que não é permitido. A Bíblia poderia ter sido escrita como um manual de leis, ou ela poderia ter sido escrita apenas como um manual de princípios. Mas Deus escreveu a Bíblia com todas essas coisas, como um dogma, leis, princípios, mas Ele escolheu revelar esses dogmas, princípios e leis, escrevendo esses princípios em enredos, em histórias, na vida das pessoas. A maioria da Bíblia, a minoria da Bíblia, não dá nem para fazer uma comparação. Se você pegar todos os textos que são leis, que são dogmas, e você comparar com o restante da Bíblia, é muito pequeno, perto de todo o resto que existe na palavra de Deus. Por que isso? Porque a maioria dos escritos da Bíblia, elas são histórias. Elas são histórias. As histórias que Deus conta na Bíblia, elas contêm os leis, os valores, os princípios. Eles são descritos em cada história, em cada vida que a gente encontra na palavra de Deus. Você vai pegar a lei, não matarás, não roubarás. Todos esses princípios estão escritos aqui na palavra de Deus, é verdade. Mas esses códigos, esses princípios, estão escritos em histórias de vidas que Deus escreveu. De modo que a Bíblia, ela não é apenas um código, ela é uma narração, uma narrativa. De modo que a Bíblia, ela não é apenas uma doutrina, ela é uma trajetória. De modo que a Bíblia, ela não é regra, ela é vida em andamento, vida em construção, vida em desenvolvimento. Por quê? Porque Deus não escreve conceitos, Deus escreve histórias. Deus escreve histórias. Então, tendo isso em mente, nós vamos olhar nessa noite a história que Deus está escrevendo e que o mundo está lendo. O apóstolo Paulo ele diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Expressão linda essa. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Ou seja, você é alguém que está lendo a Bíblia, mas ao mesmo tempo a Bíblia está lendo você, e ao mesmo tempo que você está lendo a Bíblia, Deus está escrevendo a sua história. E tenho para mim que esse entendimento, essa revelação, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque Deus não escolheu revelar princípios, Deus escolheu revelar histórias, histórias de vidas onde nós iremos encontrar os seus princípios. Deus escolheu, pegar toda a sua lei, toda a sua vontade e transformar isso em histórias. Paulo diz assim: cada um de vocês é uma carta que Deus está escrevendo. E tendo isso em mente, qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser o entendimento que a gente precisa ter diante disso? Primeiro, que cada um é uma história que Deus está escrevendo. É importante a gente pensar nisso, que cada um é uma história, cada um é uma carta, porque nós somos habituados a olhar para a vida das pessoas e querer repetir a história delas na nossa vida. Às vezes a gente olha para uma história de sucesso, olha para uma vida que tem uma história de um bem-estar, e a gente diz assim: eu queria ser aquela pessoa, eu queria ter aquela história. Só que Deus, com os seus princípios, Ele aplica os seus princípios na nossa vida de maneira diferente. Por exemplo, na Bíblia tem o princípio do chamado. O princípio do chamado. O chamado é uma iniciativa que Deus toma para escolher alguém, para separar alguém, para uma missão, para uma tarefa. Existem vários chamados na Bíblia. Tem um chamado para a salvação. O chamado para a salvação é para todos nós, é para toda criatura. Você ouviu falar que nós teremos batismo daqui a pouco. Se você é alguém que não foi batizado ainda, você precisa tomar essa decisão. Porque está contando. Está contando.
Você tem um chamado, um Salvador. Disse assim, vinde a mim, venha a mim. Todos nós temos esse chamado para a salvação. Outro chamado que existe na Bíblia é o chamado para a santificação. Sede santos, porque eu também sou santo. Essa é a ênfase de Deus para a nossa vida. Tem um chamado ministerial. Algumas pessoas têm um chamado para uma liderança específica, para um ministério pastoral, para um serviço, para uma determinada, para um determinado... ajudar as pessoas a conhecerem Deus através de sua palavra. Chamado ministerial. Existe chamado específico. Tem gente que é um chamado para servir na África, ser missionário. Tem gente que é chamado para servir crianças ao redor do mundo. Tem gente que é chamado para acolher pessoas em momentos de crise. Tem gente que tem um chamado para acolher pessoas maduras que não têm casa, não têm família, mas que se importam com elas. Existe um chamado específico. O princípio é o mesmo, o princípio do chamado, mas a maneira como Deus aplica esse princípio na vida das pessoas são diferentes. Por exemplo, Deus chama Abraão. Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu tenho uma missão para você. Isso é um chamado de Deus operando, é um princípio, é um chamado de Deus operando na vida de Abraão. Mas com Moisés já é diferente. Deus não diz para Moisés: Moisés, eu quero que saia da sua casa. Deus diz para Moisés: Moisés, o meu chamado para você, é o mesmo princípio que foi aplicado na vida de Abraão, o meu chamado para você é que você volte para a sua família, volte para a sua terra. Veja que coisa interessante, para um Deus diz, o princípio do chamado, eu quero que você saia, mas para outro Deus diz, eu quero que você venha para o teu povo, eu quero que você volte para os teus parentes, eu quero que você volte para a sua terra. Para muitas pessoas aqui, Deus está dizendo assim: eu preciso que você saia desse negócio, eu preciso que você largue tudo, pare tudo que você está fazendo e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas para outras pessoas, Deus está dizendo assim: eu preciso que você volte lá onde você começou. Chamado é o mesmo, mas Ele está dizendo para você: eu preciso que você volte lá. Por que você tem que voltar lá? Porque você caminhou comigo por um período, mas você foi distanciando, que agora a gente já não se compreende mais. E eu preciso que você volte lá no lugar que você estava. Eu quero que você volte para a sua melhor versão, porque você foi se afastando de mim e você ficou deformado. Eu quero que você volte. É o mesmo princípio. Princípio do chamado. Alguns Deus chamou diretamente. Por exemplo, Deus chamou Jeremias diretamente. Deus chamou Saulo, que se transformou em Paulo. Deus chamou José no sonho. Foi um chamado direto, o próprio Deus chamou. Mas outras pessoas, Deus aplicou o princípio do chamado através de um intermediador. Saul foi chamado por Samuel. Davi foi chamado por Samuel. Eliseu foi chamado por Elias. Então, uns Deus chamou diretamente, outros Deus usou alguém para ir lá chamar. É o mesmo princípio, é o princípio do chamado, mas a maneira como Deus aplicou esse princípio são em diferentes histórias. O chamado para alguns vieram em um momento de crise, como foi o caso de Gideão, como foi o caso de Josué. Josué estava numa crise de sucessão muito grande, estava para substituir um grande e poderoso líder. Outro chamado vem no momento de uma crise financeira. Olha para os discípulos, estão lavando as redes depois de uma noite de pesca, não pegamos nada. Jesus vai lá, fala com eles, faz isso, faz aquilo. Depois que eles vêm com aquela pesca maravilhosa, Jesus diz para eles: agora eu quero que vocês parem de pescar peixes, porque vocês vão se tornar pescadores de homens. Olha para Ruth. Ruth tem o seu chamado em uma crise de fome, uma escassez muito grande. Olha para Gideão. Gideão está numa crise econômica nacional. Ele está tendo que produzir e esconder para que não fosse roubado, tirado dele. Eu falei assim: vem cá, homem, eu tenho um chamado para você. Outros já foram chamados num tempo normal. Samuel, pequeno menino. Ou então Mateus, lá na coletoria, todo mundo lá, passando por lá, e ele com sua vida tranquila. Natanael estava tranquilo, Deus foi lá e o chamou. Já outros foram chamados na sua rotina diária, como foi o caso de Eliseu. Estava lá arando a sua terra, cuidando das coisas do seu pai. Deus falou assim: eu quero que você venha para cá. Perceba que o princípio é o mesmo, mas a maneira como Deus aplica são histórias diferentes, de modo que não dá para você querer viver a vida de uma outra pessoa. Tem que viver a sua. Os princípios, os valores, as leis, elas existem, mas elas se repetem, elas se aplicam na nossa vida de forma diferente. Uns foram chamados em reconhecimento
a sua integridade. Barnabé, por exemplo, a Bíblia diz que Barnabé era natural de Chipre, era um homem muito bondoso, como é o caso de Cornélio. Para Cornélio ele diz assim: eu vi as suas ofertas, eu vi as suas esmolas. Olha só que coisa interessante. Outros já foram chamados no fracasso da queda. Deus disse assim: você está no chão, você está no fundo do poço, mas eu vou estender a minha mão e vou tirar você, e você será um enviado meu. Isso aconteceu com Pedro. Depois que ele negou Jesus, foi lá, Jesus teve que encontrar com ele ali e falar assim: Pedro, você me ama? Pedro. Eu falei assim: Senhor, tu sabes. O próprio Saulo, você pegar se você pegar aí alguns filmes da Netflix sobre Paulo, você vai ver como esse homem ele era um homem perseguidor dos cristãos. Foi chamado no pior momento da vida dele. Pedro fugitivo, Jonas fugitivo, não quero. Tomé foi chamado na sua incredulidade. Talvez hoje você está incrédulo aí, mas você não vai sair daqui sem Deus tocar em você. Talvez você está falando assim: eu preciso tocar para ver, eu preciso. Aí Jesus aparece lá e fala assim: vem cá, Tomé, pode tocar aqui, ó. Chamado na incredulidade. O princípio é o mesmo, o princípio do chamado, mas aplicado em vidas, porque Deus está escrevendo uma história única. Você é uma história única. Deus está escrevendo a sua história. Para muitos desses homens, mulheres, houve um tempo de mudança, de virada na vida. E eu acredito que isso vai acontecer na sua também. Se você compreender que Deus está escrevendo a sua história não é um rascunho, sua história não é uma cópia de alguém, o seu script, ele é original. Ele é original, ele é único, ele veste você perfeitamente, ele é o seu número, ele foi escrito para você. Não deseje história de ninguém. A gente pode se inspirar na superação, a gente pode se inspirar na fé de outras pessoas, mas Deus tem uma história particular com cada um de nós. Seus princípios, seus valores, suas leis, elas serão escritas, mas serão escritas na nossa própria história. Outra coisa importante, Deus escreve a sua história através de alguém. Então Paulo diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Aqui ele diz assim, nosso, mas um pouquinho ali ele diz assim: vocês são a carta de Cristo. Mas ele diz também: vocês são a nossa carta. Por que ele está dizendo vocês são a nossa carta? Porque ele está se referindo ao trabalho dele de apóstolo, de pregador da palavra, mas ele também tinha pessoas que estavam ajudando ele, de maneira que ele diz assim: o que vocês estão, a história que Deus está escrevendo na vida de vocês é resultado da minha vida e da vida das pessoas que estão servindo aqui comigo. E o resultado da nossa história, ou a nossa história, ela também está sendo escrita por Deus, mas Deus também está usando alguém para escrever a nossa história. Essa é uma maneira mais incrível que Deus tem de escrever a nossa história. Escrever a nossa história usando pessoas. Escrever a nossa história, assim, através de alguém. Aqui no capítulo 1 diz: será que com isso nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Paulo está numa crise terrível, porque ele chega diante do povo e diz que, gente, eu estou aqui para ensinar vocês. Mas parece que houve ali naquela igreja uma rejeição ao ensino de Paulo. Por isso ele diz assim: eu tenho que me recomendar de novo a vocês? Quer dizer, eu tenho que me apresentar as minhas credenciais de novo para vocês? Ou é vocês que têm que credenciar a minha? Tem que trazer o credenciamento para mim? E existem outros lugares aqui que o apóstolo Paulo fala assim: vocês estão dizendo que a minha carta é dura, vocês estão dizendo que o que eu ensino vocês não entendem. Por que existe isso? Porque, assim como naquela época, e na nossa época muito mais, nós estamos mais abertos para receber de pessoas com uma imagem melhor ajustada, com uma imagem onde fora feito uma, como é que fala? Harmonização. Fica mais fácil da gente receber de gente bonita. Por que diz isso? Paulo não era um homem bonito. Se a gente tirasse uma selfie de Paulo aqui, a gente fala assim: meu Deus do céu, esse homem que pensava todas essas coisas profundas aqui, porque ele era feio, gente. Ele era feio. Ele era um homem
Eu não vou falar as qualidades dele, não. Mas ele era um homem feio, ninguém queria receber dele. E ele era duro. O povo aqui falou assim, vocês não estão querendo receber de mim, porque em algum momento eu precisei ser duro com vocês. E o que acontece com a gente? Deus está escrevendo a nossa história, Deus sempre usa pessoas, ou está usando alguém para escrever a nossa história. E quem é que nós escolhemos receber conteúdo? Nós queremos receber das pessoas bonitas, das pessoas esteticamente organizadas. Nós não queremos receber de um vaso feio. Quer ver outra coisa? Nós rejeitamos aquelas pessoas que chamam a nossa atenção. Paulo havia chamado a atenção da igreja. Aí a pessoa diz assim, suas cartas são duras. A história que Deus está escrevendo na sua vida precisa de pessoas duras. Precisa de pessoas firmes. Precisa de pessoas que dizem, você está fazendo errado, e se você continuar fazendo errado, você vai quebrar a cara. Agora o que acontece? Deus está escrevendo a nossa história, Deus está usando pessoas, e a gente vai se apartando de pessoas que são duras com a gente, ou pessoas que não estão esteticamente organizadas para poder trazer algum conteúdo para a gente. Deus usa todas as pessoas para escrever a nossa história. Qualquer pessoa. A pessoa cresce, ela se torna bonita, ela ajeita os seus dentes, ajeita sua face, bota uma roupa bonita, mas por trás de toda essa história que Deus está escrevendo, tem uma mãezinha, pequenininha, com o rosto todo marcado com o tempo, com os cabelos brancos, aquele vestidinho desbotado, aquela voz que mal sai da sua boca, e a pessoa não valoriza ela, não honra aquela mãe. Tem alguns filhos aqui que só conseguiram avançar na vida porque tem em casa um pai com as mãos calejadas, um pai que não sabe nem falar o português direito, mas é o cara que lutou para poder colocar a comida dentro de casa e para poder colocar aquela pessoa no estudo. Você é o que é hoje por causa dessas pessoas que Deus colocou na sua vida e ajudou a escrever a sua história. Você não pode apartar essas pessoas da sua vida. Você não pode ignorar essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida para escrever a sua história, a sua única história. Paulo está dizendo assim, vocês têm que parar com isso. Eu tenho que ficar me apresentando de novo para vocês. Vocês são um exemplo muito claro do meu trabalho. É a vida de vocês. Nós estamos ajudando você a escrever a história que Deus está escrevendo na sua vida. Às vezes, a gente acaba ignorando essas pessoas que são tão importantes na nossa vida, mas porque elas não são bonitas, mas porque elas não têm boa aparência, a gente acaba deixando-as de lado na nossa vida. Houve uma época na minha vida, quando eu cheguei na igreja, era um adolescente para jovem, e minha mãe era muito feia. Não grava isso não. Minha mãe era muito feia. Não, ela pode agora porque ela faleceu, mas eu já me organizei com ela. Já me organizei com ela. Minha mãe era muito feia e eu tinha vergonha de apresentar minha mãe para os meus amigos, tinha vergonha que minha mãe fosse na igreja. Minha mãe ela tinha um problema no olho, do olho dela era torto, vesga. Quando ela olhava firmemente para a gente, ela deixava o olho assim, eu tinha muita vergonha daquilo. Muitas vezes eu não queria apresentar ela na igreja, muitas vezes não queria que ela fosse na igreja. Mas assim, eu me lembro de momentos da minha vida que minha mãe se tornou uma leoa para me defender, tá? Então, às vezes é isso, Deus está escrevendo a nossa história, está escrevendo a nossa história com pessoas que a gente acha que assim, eu não queria que ela aparecesse, mas essas são as pessoas que Deus está usando. Sabe, hoje talvez você tenha que olhar para a sua história assim, ligar para o seu pai, ligar para a sua mãe, ligar para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, porque essas pessoas provavelmente foram pessoas que Deus tem usado para escrever a sua história. A história que Deus está escrevendo na nossa vida, Ele está escrevendo, mas Ele está escrevendo através da vida de alguém. Tem alguém no seu relacionamento que você está ignorando, você está subvalorizando, não está dando à pessoa o valor correto, você não está honrando essa pessoa. E Paulo está dizendo assim, vocês precisam parar com isso, porque a história que Deus está escrevendo na vida de vocês também tem a minha parcela de contribuição. Ouça isso. Repare na sua vida,
Quem são as pessoas despercebidas que Deus tem utilizado para escrever a sua história? E valorize essa pessoa, sabe? Dê um abraço, manda uma mensagem, fala o quanto é importante. Eu fiz as pazes com a minha mãe. Está tudo certo. Uma hora dessa a gente se encontra lá no céu. Terceiro, Deus, Ele não descarta capítulos difíceis da nossa vida. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Ele diz, não escritas em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanas. Corações humanas. Nossa história tem momentos em que a gente gostaria muito de tirar alguns capítulos, né, ou um parágrafo da nossa vida. Tem coisas na nossa vida que... Já assistiu aqueles filmes americanos que aparece um documento lá e está escrito no envelope confidencial, ninguém pode ver, é ultra secreto. Tem coisa na nossa vida que é ultra secreto, mas elas, nem por ser ultra secreto, Deus vai retirar da nossa vida. Deus vai deixar lá, porque até os momentos difíceis, até as escolhas ruins, até os momentos mais tenebrosos da nossa vida, também vão servir para que os princípios de Deus, os valores de Deus, sejam evidenciados na nossa vida. Veja como a sua história é única. Veja como a história que Deus está escrevendo na nossa vida, ela é única. Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 12, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aqui, essa versão diz atormentar, mas tem uma outra versão que diz esbofetear. A face de uma pessoa é a coisa mais sagrada para uma pessoa. Tanto é que quando alguém recebe um tapa na face, ela se sente assim muito ofendida, porque a face é a interface, é o nosso painel de propaganda. E Paulo está dizendo assim, eu passei por um período tão difícil na minha vida, que parecia que Satanás estava me esbofeteando, estava me desmoralizando, tipo assim, eu não tenho moral para chegar aqui, eu não tenho autoridade para chegar aqui, porque esse negócio estava acontecendo comigo. Mas uma coisa muito interessante ele fala, né? Ele fala assim, mas o Senhor me convenceu, que quando eu sou fraco é que eu sou forte. O Senhor me convenceu que, até nesses momentos, a Tua graça é suficiente para mim, a Tua graça me basta. Então, quando alguém for ler a sua história, pode ser que leia lá, fulano, no ano tal, ficou meio doidinho, ficou meio desajustado, não estava batendo bem das bielas. Mas Deus não vai arrancar isso dessa história, porque é nesse lugar, que, vivendo os princípios e os valores de Deus, que Deus vai resplandecer a glória dele. E a pessoa vai dizer assim, cara, você viveu tudo isso, e você continua aí de pé, firme, forte, cheio de fé, você venceu, Deus realmente está na sua vida. Deus não vai tirar nenhum parágrafo. Deus não abandona a gente no meio da nossa caminhada com a nossa história triste. Deus não abandona. Deus, Ele não rasga as páginas da nossa vida dizendo assim, isso aqui não é apropriado para essa mulher, isso aqui não é apropriado falar desse homem. Deus mantém lá. Deus pega os dias quebrados da nossa vida e transforma esses dias quebrados em dias de testemunho. Deus pega a queda pontual e leva a gente para uma profundidade incrível com Ele. Deus pega um período de silêncio e nos leva a um momento de grande revelação para o mundo, porque Deus está escrevendo a nossa história. E para terminar, a sua vida é uma carta lida pelo céu e pela terra. Ele diz aqui no versículo 2, conhecida e lida por todos. Porque ao mesmo tempo que Deus está construindo a sua história, ou a nossa história é um grande marketing para Deus. A nossa história é um grande painel de LED, de propaganda daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. Você pode dizer assim, eu errei, eu estou quebrado, eu estou mal, sim, mas Deus não vai deixar você pelo caminho. Não vai. Deus não vai deixar. O apóstolo Paulo até diz assim, parece que a nós, apóstolos, Deus escolheu para um espetáculo no mundo, sim, irmãos. Olha, hoje de manhã eu ouvi a história de uma mulher que me deu vontade de chorar junto com ela. Eu só não chorei porque quando alguém chora, alguém tem que estar firme, né? Alguém tem que ficar firme, né? Ficar dois chorando, aí todo mundo chora junto, mas
meu Deus, eu oro por aquela mulher. Mas parece que é assim, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que parece que viram um espetáculo para o mundo. Todo mundo. Jesus disse isso: quando eu for levantado, quando você também for levantado, todo mundo vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque Deus está escrevendo a sua história. Sua história, ela não é apenas vivida por você, ela é testemunhada. Cada coisa que você faz. Sua história é uma história que está sendo lida por homens, porque todo mundo gosta de ler a nossa história. Domingo retrasado, eu faltei à igreja, porque fui pregar numa igreja lá em Minas Gerais. Eu vou falar isso aqui porque eu não estou lá. Quando, conversando com o pastor, ele falou assim: nessa igreja tem muita fofoca. O pastor falou assim para mim: a igreja lá em Minas, essa igreja aqui tem muita fofoca, pastor. Como é a sua lá? Eu falei assim: não tem. Lá na nossa igreja não tem. Na nossa igreja não tem fofoca, não. Não tem. Eu falei assim: não é possível. O que você faz lá? Eu falei: nada, o povo lá é um povo de Deus. É um povo de Deus. Nossa vida é lida pelas pessoas, né? E cada um interpreta o enredo da maneira que acha que é mais conveniente, né? Sabe aquele negócio que cada um conta um conto? Então é mais ou menos por aí. Agora nossa vida também está sendo lida pelo céu, pelos anjos. Nossa história, ela é marcada por opiniões humanas, mas também a nossa história é marcada por a opinião de Deus. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, sabe? Então, vamos dizer a seu respeito: Deus o levantou depois do caos. Vão dizer a seu respeito: ele se ergueu depois daquela traição. Ela conseguiu se recompor depois daquela traição. Ela não revidou. Eu tenho uma palavra aqui para você, mulher. Sabe, tem mulheres que são tão marcadas profundamente por rejeição, né? São tão afetadas por isso. Mulheres que dedicou a vida para um homem, mulheres que entregou o que havia mais de precioso, esperando nem que fosse um mínimo de respeito, mas traíram você, mas ignoraram o seu amor. Mulher, você não está sozinha. Deus está com você. Não pague com a mesma moeda. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Essa história, esse capítulo, esse parágrafo da sua vida pode ser um parágrafo muito triste e vergonhoso, mas Deus vai transformar isso. Você vai ver só. Eu ainda vou fazer o seu casamento. É linda a história que Deus está criando para a gente, que Deus está construindo. Sua vida é um testemunho, sua vida é um anúncio. Você é o reflexo dos princípios de Deus. Deus está escrevendo uma linda história. Por favor, fique em pé. Vamos terminar. Você pode fechar os seus olhos? Parece que Paulo ele tinha uma vergonha muito profunda. Talvez pode ser porque ele tenha sido um perseguidor da igreja. Como é que ele vai ser compreendido depois ao falar do amor de Deus, né? De Jesus, o Nazareno, de Jesus ressuscitado? Deve ter sido muito difícil para ele mesmo. Ou pode ser também por causa da aparência dele, ou pode ser por causa de uma enfermidade que ele tinha, que sempre se agravava. Mas o que fica muito bem claro é que o apóstolo Paulo parece que tinha uma vergonha muito profunda na sua vida. Mas ele olhou por essa vergonha e diz assim: Pai, obrigado porque a tua graça opera.
E é na fraqueza, irmãos, que Deus se manifesta, não é no orgulho. Não é quando a gente bate no peito e diz, eu fiz, eu faço, eu sou, eu tenho. Não, é na fraqueza que Deus nos encontra. Enquanto você estiver batendo no peito, enquanto você estiver arrogando, você não vai ser alcançado pelo favor de Deus. Paulo diz, eu aprendi a viver nessa condição de vida. Eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E eu imagino que você também dependa de Deus, você também precisa de Deus. Não dá para a gente pisar numa área que seja fora desse âmbito de precisar de Deus, de depender de Deus, não dá. Porque é uma história que o próprio Deus está escrevendo na nossa vida. Ele mesmo está escrevendo. Ele está usando pessoas. Ele não vai tirar nenhum capítulo, nenhum parágrafo. Ele não vai arrancar nenhuma parte da sua vida por achar que foi demais o erro que você cometeu, que foi demais, que isso é muito vergonhoso, que isso é muito feio. Não vai, não. A sua história é uma história incrível. A sua história é uma história poderosa, porque ela está sendo escrita pelo Criador. Ela está sendo escrita por Deus. Faça as pazes com você mesmo hoje. Faça as pazes com Deus. Faça as pazes com as pessoas que você tirou da sua vida porque achou que elas eram insignificantes na história que Deus está escrevendo. Faça as pazes com aquilo que você não entende, mas que está dentro do script de Deus, porque a gente não sabe. Mas Deus não comete erro, não é verdade? O Senhor ama a cada um de nós. E Deus está escrevendo a sua história. Sua história é uma linda história de amor. Sua história é uma história de graça. Sua história é uma história de redenção. O céu está te observando, os anjos estão te observando. O mundo está lendo a sua vida. Que na sua vida seja achado, encontrado os princípios, os valores do reino de Deus. Em cada decisão, em cada renúncia, em cada posicionamento, que o Senhor seja revelado na sua vida. Olha, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Deus continua escrevendo. Hoje, que a graça do Senhor seja renovada no seu coração. Que a misericórdia do Senhor te encontre nesse lugar tão difícil que você está vivendo. Que você assim receba um alívio da parte de Deus da vergonha que você está passando. Porque você não é um erro, você não é um fracasso. Você é uma carta viva que Deus está escrevendo. Os homens estão lendo, o céu está lendo. Levanta a sua mão nesse momento. Diga, Deus está escrevendo a minha história. Então você pode dizer isso de forma muito humilde, assim, quietinho, ou você pode dizer isso com convicção. Deus está escrevendo a minha história. Vamos lá? Deus está escrevendo a minha história. Deus está escrevendo a nossa história. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós estamos vivendo aqui, mas é uma história que o Senhor está escrevendo. É uma história poderosa. É uma história de graça. É uma história de misericórdia. É uma história de redenção. É uma história de salvação, Senhor. Obrigado por nos encontrar nos dias difíceis. Obrigado por nos amar, mesmo quando tem coisas que são assim, que não deveriam aparecer em público de maneira nenhuma, Pai. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Ó Deus, há um compromisso no nosso coração aqui nessa noite que queremos assumir com o Senhor. De que a nossa vida, ao ser lida pelas pessoas, ao ser lida pelo céu, apareça os teus princípios, as tuas leis operando poderosamente. Ó Deus, que as pessoas vejam a tua graça, o teu favor, Deus, o teu poder, ó Pai. Que quando as pessoas lerem a nossa vida, elas digam, Deus está naquele lugar, Deus está com aquele homem, Deus está com aquela mulher, Deus está nessa empresa, Deus está nesse negócio, Deus está nessa igreja, Deus está nesse propósito. É Deus purinho, é Deus de verdade, é Deus manifesto, Pai. Porque apesar das nossas dores, das nossas decepções, ó Deus, do nosso fracasso,
da nossa irmã.